Não basta ter nome limpo e boa renda para conseguir empréstimo bancário. Sempre fiz, mas infelizmente a minha idade não permite mais. Fui fazer um, não deu. Aí querem fazer, mas consignaram, não faço. A Caixa Econômica conseguiu na Justiça o direito de se negar a liberar crédito para idosos com mais de 80 anos. Preencher errado um formulário de concurso pode dar muita dor de cabeça. Ele fez a inscrição inicialmente nas vagas gerais e depois ele percebeu, quando ele confirmou a inscrição, de que ele tinha errado o número do celular dele, de telefone. E aí, quando ele foi retificar a inscrição, ele acidentalmente colocou a opção para a vaga destinada a negros e pardos. No Nordeste, uma faculdade foi obrigada a aceitar a inscrição de candidato aprovado para concurso que se inscreveu como negro e tentou corrigir a informação antes do resultado da prova. Deus seja louvado! A frase impressa há mais de 30 anos no dinheiro brasileiro pode ofender algum tipo de religião? Deus seja louvado ou não em uma cédula não vai mudar a vida de ninguém, porque o dinheiro vai continuar tendo o mesmo valor, a mesma valia referente ao poder de compra. O Ministério Público alegou que o Estado é laico e questionou a frase na Justiça. O que aconteceu? Veja agora, no Via Legal. Em tempos de crise, os bancos faturam com gente endividada que pede empréstimo e com os altos juros cobrados nas operações de crédito. Mas não basta apenas ter emprego, nome limpo e boa renda. A idade também influencia na hora de conseguir o dinheiro. A Caixa Econômica, por exemplo, não empresta para idosos com mais de 80 anos. O Ministério Público não achou isso justo e questionou a norma na Justiça. 85 anos de idade. E seu Rubens perdeu as contas de quantos empréstimos já fez. Para pagar alguma dívida a mais ou para botar fora, às vezes para ajudar alguém, né? Ajudar os filhos, os netos, né? O último empréstimo que seu Rubens contratou foi consignado. Aquele com desconto na folha de pagamento. O valor, R$5.000. Descontando normalmente, agora mesmo vim aqui para olhar. Porque eu queria pagar, como eu tinha umas precatórias para receber do Estado e recebi, eu quero antecipar os pagamentos, entende? Dona Georgina bem que tentou pedir dinheiro ao banco. O problema foi a idade dela, 87 anos. Sempre fiz, mas infelizmente a minha idade não permite mais. Fui fazer um, não deu. Aí querem fazer, mas consignaram, não faço. A lei que regula o empréstimo consignado não tem nenhuma observação sobre idade mínima ou máxima para ter acesso ao crédito. Mas, via de regra, muitos bancos limitam até 80 anos e 11 meses para contratar valores. Aqui no Rio Grande do Sul, o Ministério Público Federal questionou na Justiça o critério adotado pela Caixa Econômica. O banco não libera crédito para quem tem mais de 80 anos. Prática que, segundo os procuradores, representa uma discriminação aos idosos. O que preocupa o Ministério Público e nos dá a convicção de que essa proibição ela é ilegal e inconstitucional é que é uma vedação com critério exclusivamente etário, ou seja, só o fator ter 80 anos ou mais, sem análise das condições concretas de cada idoso. O gerente regional da Caixa confirma que a regra existe e explica que está amparada pelo Manual Normativo do Banco, que fixa vários parâmetros para a concessão de empréstimos consignados. A Caixa permite que todo o crédito com os aposentados do INSS seja feito num prazo de até 10 anos. Mas se o tomador tem 76 anos, como você falou, nós podemos fazer o crédito no máximo em 48 meses, que é 4 anos, somados com 76 anos que ele tem, vai dar os 80 anos. Porque é uma regra do produto. É uma regra onde a área de risco da Caixa avaliou que, acima disso, já expõe demasiadamente o produto. Os procuradores discordam e pedem na ação que o banco suspenda esta restrição.
A Caixa pode fazer, está no seu regular exercício da atividade bancária de analisar a concessão de crédito consignado como qualquer outro crédito. Mas entende o Ministério Público que essa análise tem que se fazer caso a caso e não indiscriminadamente impedindo qualquer pessoa de 80 anos ou mais de alcançar esse crédito que todos sabemos, e é um fato incontroverso na ação, que é o melhor crédito. O pedido foi negado em primeiro grau e o Ministério Público recorreu ao TRF4. Mas o relator do caso, desembargador federal Rogério Favretto, manteve o entendimento de primeira instância. Na sentença, o magistrado afirma que a adoção do critério idade não representa conduta discriminatória. Ainda de acordo com o desembargador federal, deve-se levar em conta que quanto maior a idade do cliente, maior será o risco assumido do banco de não receber integralmente os valores. Com a crise que se apoderou no Brasil nesses últimos 3 anos, com a crise que fragilizou a família brasileira. Ora, impactou muito mais ainda os idosos, porque os idosos aumentaram seu número de inadimplência, estão aumentando de quantidade também, e é fundamental esse debate porque nós precisamos, os economistas, com um olhar de preocupação, a dar bons encaminhamentos para essa faixa etária que necessita de cuidados. E tem outro motivo. O número de idosos no Brasil aumentou nos últimos 15 anos. Dados do IBGE apontam que a quantidade de pessoas na faixa etária de 65 a 94 anos passou de 5,6% para quase 8% da população brasileira. E a inadimplência entre os idosos também cresceu, segundo o economista. Os idosos, eles muitas vezes assumem compromissos que eles não poderiam assumir compromissos e são os chamados laranjas dos filhos, dos parentes que querem ajudar. Então eles se tornam os laranjas, assumindo compromissos que não poderiam assumir, mas para ajudar os parentes. Cuidado que seu Rubens já sabe. Apesar de taxas mais vantajosas, o empréstimo consignado não é para pegar toda hora. Se não vai usar o dinheiro para uma coisa que seja útil, é melhor não pegar. Se é para pegar, para emprestar para alguém, é melhor não fazer o empréstimo. Esse que eu acho que é o certo. Deus pode ter nomes diferentes de acordo com cada religião, mas tem o mesmo conceito de ser supremo, criador do universo. E no Brasil, a exemplo dos Estados Unidos, o nome dele está inclusive nas cédulas de reais. Só que a frase Deus seja louvado, estampada no dinheiro brasileiro há mais de 30 anos, foi questionada pelo Ministério Público. A fauna do Brasil aparece em peso na família do real. A tartaruga ilustra a nota de R$2, a garça a de 5 e a arara a de 10. Já o mico representa a de R$20 e a onça a de 50. O peixe é o que vale mais, R$100. O animal e a cor diferenciam o valor de cada cédula. O que permanece igual é o símbolo da República e uma frase que muita gente nem repara. Eu fiquei sabendo, mas não por reparar, que alguém me falou que estava escrito isso na nota. Olha o que está escrito aí. Deus seja louvado. Quem repara que está escrito Deus seja louvado no dinheiro? Ninguém repara, mas por quê? Tem até um motivo específico? Essa história começou antes mesmo do real, no Plano Cruzado. Em 1986, a Presidência da República solicitou que o Banco Central imprimisse em cada cédula da nova moeda a expressão Deus seja louvado, uma ideia inspirada no modelo americano. Se a gente olhar para a história, no século XIX, os americanos já fizeram essa opção. E fizeram essa opção exatamente porque o país estava em guerra
contexto, né, de uma guerra civil, um pastor da Pensilvânia resolveu então, né, lembrar a população de que Deus não havia sido mencionado literalmente na Constituição americana. E a partir daí então resolveu se colocar na cédula de dólar essa expressão "In God we trust", em Deus nós confiamos. E o Brasil, no contexto daquela hiperinflação dos anos 80, acabou adotando no governo Sarney, e isso acabou, de fato nós precisávamos da ajuda de Deus naquele momento, porque era uma inflação muito grande, né? Uma situação de crise, uma situação de penúria, e portanto isso não representava nenhum tipo de agressão. Mas a mensagem "Deus seja louvado" começou a ser questionada pelo Ministério Público quando as novas notas de real foram impressas em 2011 e as palavras permaneceram. Os procuradores argumentaram que o Estado brasileiro é laico, que não tem religião definida e, por isso, o dinheiro não deveria estar vinculado a qualquer manifestação religiosa. O Banco Central não atendeu ao pedido de retirada da frase da moeda nacional e o caso foi parar do outro lado, na Justiça Federal. A Advocacia Geral da União, que representa o Banco Central, alegou que a expressão não ofende o princípio da liberdade religiosa e a medida ainda geraria gastos aos cofres públicos e insegurança à própria sociedade. A base do princípio da laicidade está no artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal, né, que veda aos entes públicos que invistam dinheiro em cultos e igrejas. A expressão numa nota em nenhum momento se parece ou se assemelha a um investimento em culto ou em igreja, né? Mas o custo mais alto que o Banco Central enfatiza seria com a divulgação que existiriam notas com a expressão "Deus seja louvado" e notas sem essa expressão, algo que geraria um custo altíssimo na divulgação nacionalmente e impactaria com uma insegurança para o mercado. O pedido de retirada da frase foi negado na primeira instância de São Paulo e também pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que confirmou a sentença. A própria Constituição fala sobre Deus, né? Então, na verdade, o fato de estar a frase "Deus seja louvado" não é algo inconstitucional ou que afete a liberdade religiosa ou que imponha determinada conduta para alguém. Então, não deveria ser algo que deveria ser tirado pelo Poder Judiciário. Esse que foi o fundamento. Inclusive, também faço menção na decisão que a gente teve uma cultura religiosa, principalmente católica, por anos, em que o Estado não foi laico, que deu o nome de várias cidades. Muitas vezes, no Natal, você tem as prefeituras arcando com as decorações de Natal. Então, é uma questão que não é só aqui da moeda do "Deus seja louvado". Se a gente for falar, olha, o Estado é laico, ele é laico para tudo. Especialistas em liberdade religiosa também acreditam que a frase "no dinheiro" não afronta qualquer crença ou religião. A decisão considerou que este impacto ele não é significativo. Essa inscrição não é violadora da garantia da liberdade religiosa e da laicidade do Estado. E até porque ela pode ser interpretada por outros religiosos que aquela divindade também é a sua divindade. Se essa moda, por exemplo, pega, né? Vamos tirar tudo o que representa religião, né, do espaço público. Daqui a pouco você tem que trocar nome de cidade, né? São Paulo não pode chamar São Paulo, porque São Paulo se chama São Paulo em homenagem ao apóstolo, né? Daqui a pouco você não pode ter, sei lá, Bahia de Todos os Santos, né? Daqui a pouco você, enfim, você começa a entrar num espaço muito complicado, né? Numa situação desnecessária. Há coisas mais importantes, de fato, a serem pensadas no Brasil. Com a decisão, o dinheiro e a mensagem vão continuar e passando de mãos em mãos. Deus seja louvado ou não em uma cédula não vai mudar a vida de ninguém, porque o dinheiro vai continuar tendo o mesmo valor, a mesma valia referente ao poder de compra. Não acredito que se tirar ou colocar vai fazer diferença, entendeu? O dinheiro é uma coisa que é necessária para a sobrevivência, mas não é a coisa principal, né? É uma mensagem bíblica, né? É uma coisa que eu não colocaria no dinheiro, infelizmente. Eu preferia fazer no papel e te entregar.
Mas já que tem no dinheiro, Deus seja louvado. Nós vamos continuar com ele, né? Um simples erro pode ser determinante na hora de preencher os dados para concorrer a um concurso público. Mesmo que o candidato entre com pedido de correção, a dor de cabeça pode ser grande. No Nordeste, um professor passou em segundo lugar e foi impedido de assumir a vaga por causa de um descuido na inscrição. Ele só conseguiu ser nomeado por meio de uma sentença da Justiça. Pelo celular ou no computador. É assim, pela internet, que são feitas hoje as inscrições para concursos públicos. O candidato preenche os dados e envia. Fácil e prático, mas é preciso ter atenção. Errar nessas horas é mais comum do que se imagina. Por desatenção minha, eu esqueci de mandar o meu laudo, que comprova a minha deficiência. Então, eu esqueci e perdi o prazo e não tive mais como recorrer. O grande erro foi minha falta de atenção, porque saiu como agendamento e não como pagamento. E daí, de hoje em diante, eu presto mais atenção para não ocorrer mais isso, né? Eu sempre vou olhar o que foi impresso para que não ocorra mais esse tipo de erro e não perder nenhum concurso. Um erro de dados na inscrição para o concurso do IFPE, o Instituto Federal de Pernambuco, deu dor de cabeça para um candidato ao cargo de professor. Ele foi obrigado a contratar um advogado e questionar a situação na Justiça. Ele fez a inscrição inicialmente nas vagas gerais, né, como se chama, e depois ele percebeu, quando ele confirmou a inscrição, de que ele tinha errado o número do celular dele, de telefone. E aí, quando ele foi retificar a inscrição, ele acidentalmente colocou a opção para a vaga destinada a negros e pardos. O advogado conta que o candidato não percebeu o erro na hora. Ele fez a primeira etapa do concurso, que era uma prova escrita, e quando saiu o resultado dessa primeira etapa, ele viu que ele estava na lista de pessoas destinadas às vagas para negros e pardos. Foi nesse momento que ele procurou a direção do IFPE e a comissão que estava organizando o concurso, e ele foi orientado a enviar um e-mail solicitando essa retificação. Foi isso que ele fez. Enviou este e-mail, alertando o erro na marcação. Mas a resposta não veio até o fim do concurso. Então, naquele momento, não havia resultado final. Então, ele ainda estava de boa fé, porque ele poderia ter sido prejudicado por esse ato, inclusive. Mesmo sem retificar a inscrição, o candidato seguiu no processo seletivo e ficou em segundo lugar na classificação pelo sistema de cotas para a vaga de professor de ensino básico do IFPE. Mas ele foi barrado pela comissão deliberativa do concurso. A comissão, então, não constatou as características fenotípicas do negro na pessoa do impetrante e, por isso, conforme também a previsão do edital, ele foi excluído do concurso porque a comissão entendeu que ele faltou com verdade. O advogado da União afirma que o único responsável pela inscrição é o próprio candidato. A instituição não tem qualquer responsabilidade por qualquer inserção de dados, ainda que involuntariamente, na inscrição. Mas o candidato não aceitou a decisão e procurou os tribunais. Em primeira instância, foi determinado que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco alterasse a inscrição do candidato e também incluísse o nome dele na lista geral de aprovados. O Instituto não concordou e recorreu ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, mas não teve sucesso. Mas nesse caso específico, a parte conseguiu vitória na demanda para assegurar sua inscrição, porque antes de ser efetuada essa análise pela comissão, ela tinha pedido a retificação de sua opção. E, havendo essa retificação, ela tinha um resultado que permitiria ela ter acesso às vagas disponibilizadas fora daquelas estabelecidas nas cotas. A boa-fé garantiu que o candidato assumisse a vaga em Barreiros, cidade do interior de Pernambuco. Isso aí foi uma premissa básica realmente para se reconhecer que a parte fazia jus à inscrição, à medida que ela não procurou, nesse caso concreto, se beneficiar alegando falsamente a condição de integrante de uma determinada raça. Eu recomendo
que a pessoa pare 1 hora, 2 horas, só para ler e reler o edital com calma. Segura a sua ansiedade, leia o edital com calma, anote os principais pontos de prazos e inscrições. Mais de 100 candidatos por vaga. Essa é a dura realidade dos estudantes que disputam uma cadeira no curso de Medicina da USP, a Universidade de São Paulo. Mas depois de correr essa verdadeira maratona e ultrapassar a linha de chegada, tem aluno que desiste no meio do curso, é desligado ou até jubilado. Aí se perdem os sonhos dele e o dinheiro público que foi investido. Veja o que aconteceu no Piauí com um aluno que reprovou 9 vezes na mesma disciplina. Terminar o 2º grau e ir direto para a universidade é a meta da maioria dos estudantes. E se for uma instituição federal, aí é melhor ainda. Mas para chegar lá não é muito simples. É preciso dedicação nessa caminhada. Uma jornada que o Gabriel, aluno de medicina da Universidade de Brasília, conhece muito bem. Eu deveria estudar bastante se eu quisesse ser aprovado em medicina. Então, desde o 1º ano do ensino médio, eu já tive essa preparação de estudar bastante para o vestibular, abdicar de muita coisa para conseguir passar logo de primeira. Não passei de primeira. Eu fiquei mais uns 6 meses estudando, mas eu não demorei 5 anos como algumas pessoas para passar, mas é porque eu já estudava antes. Vencida essa etapa e já dentro da universidade, hora de respirar aliviado. Nada disso. Agora é momento de muito esforço e estudo para não correr o risco de perder a oportunidade de se formar. É um curso que exige bastante. Eu tenho colegas que não conseguiram ser aprovados de primeira em algumas matérias, como genética ou bioquímica, e é puxado. Muitos alunos se estressam bastante para fugir da reprovação, né? Porque é uma chance real de acontecer, diferente do que a gente estava sempre acostumado. E a gente estuda bastante para evitar esse tipo de coisa. E se o aluno não cumpre as regras estabelecidas pela universidade, como tempo de conclusão, rendimento mínimo das notas ou quantidade de disciplinas reprovadas, a instituição tem autonomia para afastar o estudante, seja por desligamento ou, em casos mais graves, por jubilamento. Na Universidade de Brasília, por exemplo, o aluno que reprova 3 vezes a mesma disciplina é automaticamente desligado. Na UNB a gente tem o desligamento por voluntário, né? O estudante voluntariamente ele pode pedir o desligamento. O desligamento por abandono, quando ele não realiza a matrícula por 1, 2 semestres. Quando você cursa poucos créditos num semestre e no outro subsequente, você entra num processo de condição, ou seja, no semestre subsequente à condição, você deve cumprir o número mínimo de créditos obrigatoriamente, com aprovação. Se você não cumprir, você é desligado por falta de condição. Uma outra forma de desligamento, se o aluno repete por 3 vezes uma disciplina obrigatória. E o jubilamento quando ele excede o tempo máximo. Um estudante de medicina que foi reprovado 9 vezes na mesma disciplina foi jubilado da Universidade Federal do Piauí. Ele extrapolou o prazo de conclusão do curso. Além disso, o aluno teve rendimento acadêmico de pouco mais de 4, quando a nota mínima é 6. Inconformado, ele recorreu à justiça. Alegou que tinha 2 empregos e a família para sustentar e reclamou que não teve o direito de se defender. O caso foi parar no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília. Ao analisar o processo, o desembargador Souza Prudente entendeu que ficou comprovado que o estudante teve a oportunidade de defesa, como explica essa advogada especialista em educação. Esses direitos foram respeitados porque ele teve 2 oportunidades em praticar a defesa e o contraditório, a ampla defesa e o contraditório. No entanto, nessas 2 oportunidades, a universidade entendeu que, mesmo com as justificativas dele, era cabível, com base na norma dela interna, era cabível o cancelamento da matrícula dele. A Procuradora Federal da União, Ana Carolina de Carvalho, explica que a judicialização de casos como esses
em que o estudante é jubilado e depois quer voltar para a universidade, são frequentes e que acabam sendo um desperdício de dinheiro público. Eu acredito que é um prejuízo para a sociedade, né? Porque são estudantes que não estão se dedicando, né? E são universidades públicas. Então, é o dinheiro público que está sendo investido nesses estudantes, né? E eles não estão dando retorno. Se eles não têm compromisso com o aprendizado, né? Eles não estão... esse dinheiro público está sendo desperdiçado. Quem já foi desligado de uma universidade pública sabe o peso de perder uma oportunidade dessas. Foi o caso do João Neto, que precisou fazer um novo vestibular para concluir o curso de Engenharia Florestal. Entrei para a UNB em Brasília para o curso de Engenharia Florestal no ano de 2000. Estudei até 2004, quando eu resolvi me desligar da universidade, me afastei e fiquei 2 anos e meio fora. Eu precisei fazer um novo vestibular. Fiz 4 meses de cursinho e consegui passar no vestibular do primeiro semestre de 2007. E eu não reintegrei, né? Eu entrei de novo na universidade. Gabriel, estudante de medicina que mostramos no início da reportagem, tem dedicação integral aos estudos. Uma estratégia que não é só para tirar notas boas. Tenho ainda 8 semestres na frente aí para estudar, para conseguir aprender e virar um médico mesmo. É isso, o Via Legal fica por aqui. Na semana que vem, a gente volta com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer ver de novo? Mandar para um amigo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!